Boa noite, aqui é Eduardo Santos, aqui de Medianeira, no Paraná. Vou falar sobre história. O que é história? Vamos começar pelo princípio aqui, né? A forma de se escrever história, se o correto é com H maiúsculo ou H minúsculo. E por que tem essa diferença, né? Primeiramente, as duas formas estão corretas de escrever, né? História com H maiúsculo nada mais é do que uma história que há fatos científicos que comprovam aquela história, documentos. Fala sobre, vamos dar um exemplo aqui, sobre as ações da humanidade, né? Que é comprovado pela ciência humana. E isso é história com H maiúsculo, beleza? História com H minúsculo nada mais é do que um conto. Um conto que você ouviu ali da sua avózinha, do seu tio, uma história. Isso aí é história com H minúsculo. Então a história que vamos entrar no assunto aqui é história com H maiúsculo. Que é aquela história que você ouviu falar de tudo que aconteceu nesse mundão aí, né? É isso aí. Então vamos começar aqui, ó. O que é o principal objetivo da história? É estudar o passado para melhorar o presente, né? Estudar o passado para compreender o presente, para saber como chegamos até aqui. É o estudo. A problematização sobre isso, né? Você perguntar assim, o porquê aconteceu isso? Mas por que será que isso aí aconteceu aquele ano? O que houve? Por que teve a Segunda Guerra Mundial? Por quê? Por que teve tantos papas? Por que surgiu outras religiões? Isso aí, quando você começar a investigar a história, você aprofundar, você vai querer problematizar, querer descobrir o porquê. Problematizar e estudar o que? As ações humanas. Você vai estudar as ações humanas e o tempo. Cada época teve sua civilização. Cada tempo teve uma história, né? E isso é dividido como? É dividido através do tempo, que é o tempo da natureza, através do sol, dos dias que passam. Esse é por eventos naturais que aconteceram, e esse é o tempo da natureza. A história também é dividida por tempo cronológico, que é o tempo do calendário, do seu relógio. Isso aí é outra forma de você saber o tempo que aconteceu as coisas, né? Através da história. E o histórico. O histórico é as mudanças históricas que acontecem na face da Terra. O dinossauro já foi, aconteceu aquilo lá foi no momento, aí teve Segunda Guerra Mundial. Através disso, você procura compreender o passado para pensar no presente, e não é que você vai melhorar o futuro, e você não vai prever o futuro. Muita gente confunde, fala que o historiador ele compreende o futuro, não compreende o futuro. Ele tem noção do presente que estamos vivendo. Um exemplo que lembra do passado, né? Por que existe até hoje, infelizmente, o machismo na face da Terra aí, por causa de antigamente, que veio daquela cultura antiga, que a mulher não tinha vez, não tinha voz, o homem tinha voz, a mulher não podia votar. Daí você vai compreender hoje em dia o presente do machismo, só que tem que estudar o passado, né? O porquê que a Rússia e a Alemanha têm briga desde antigamente, cada um tem seu lado ali. Isso houve ali no ponto ali da Segunda Guerra Mundial. Você precisa compreender isso aí. E nesse tempo que passa, nos fatos que acontecem, existem os sujeitos que fazem parte da história. Esses sujeitos que fazem parte da história, existem os individuais, que marcaram muitas gerações, né? Que até hoje, quando você pegar um livro de história, vai estar ele lá.
na história do Brasil vai ter bastante sujeitos aí individuais, como Tiradentes, e os coletivos. Teve bastante pessoas envolvidas, né? Coletivo. E falando sobre isso, vamos falar agora quem é o pai da história. O pai da história. Quem seria o pai da história? O primeiro a identificar a história como um campo de pesquisa e de estudo. O pai da história. O pai da história surgiu na Grécia, Heródoto. O termo história vem do termo da palavra grego, né? Do termo história, que significa conhecimento através da investigação. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o processo da sua evolução. Sua evolução para compreender tudo, né? Tendo como referência um lugar, uma época, ou povo e indivíduo específico, que já volta naquele ponto antigo. Então, você que acha que você não tem a ver com a história, e pensa você 5 anos atrás aí. 5 anos atrás, como que era, você via você mesmo e você hoje em dia? É uma história. Cada indivíduo em si tem uma história para contar. Cada ser humano tem uma história. Então a história faz parte da vida de todo ser humano. É um conhecimento que ninguém vai tirar de você, né? É um aprendizado de vida. Para que não aconteça nunca mais as tragédias que aconteceram antigamente. Por ambição, por poder. Agora estamos tendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, por causa de poder, de território. Quem estuda história vai compreender isso aí. Tudo é um jogo de poder ali, de interesse. Por causa da terra que existe na Ucrânia, que é o lugar mais fértil que tem, o ponto ali para exportar produtos. Então, compreenda a história, você vai compreender você, as suas tradições, os costumes. Cada local tem um costume e uma tradição, né? Isso faz parte da história do seu estado. Catarinense, chimarrão. Bahia, capoeira. São Paulo, ali teve bem antigamente, em São Paulo teve os grupos que eram formados de break, que veio do hip hop, que surgiu em São Paulo. Isso é tudo história. Então conheça a história, que você vai compreender todo o sentido da humanidade. Obrigado. Boa noite.